Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre duas escolas éticas. O utilitarismo, tá? Que tem a ver com consequência, com consequencialismo, né? E o deontologismo, que tem a ver com a intenção. Então são duas escolas éticas que trabalham com a questão das ações humanas, quanto que elas podem ser consideradas morais. A gente vai ver nessa aula que o utilitarismo ele está lá no século, da mesma forma que o deontologismo, ela vem lá do século XVIII, né? Sendo que o utilitarismo ele foi principalmente propagado por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, enquanto que o deontologismo foi propagado por Immanuel Kant, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos ver um vídeo rapidamente. 4 marinheiros estão à deriva em um bote salva-vidas na região do Atlântico Sul, a mais de 1.600 quilômetros da costa. Após o iate, chamado Minhoret, afundar durante uma tempestade violenta que os atingiu, uma onda que o deixa muito danificado, a ponto de começar a afundar lentamente. O capitão, então, decide jogar o único bote salva-vidas na água, um bote feito de madeira muito frágil, e esperar um resgate. Os 4 tripulantes e sobreviventes eram o capitão Thomas Dudley, o primeiro oficial Edwin Stephens, o marinheiro Edmund Brooks e o taifeiro Richard Parker, de apenas 17 anos. Também viajava pela primeira vez em alto mar. Ele havia se oferecido como taifeiro por acreditar que essa experiência seria importante para seu amadurecimento, lhe dando experiência profissional e de vida. Mas infelizmente as coisas não saíram como Richard esperava. Mas voltando ao bote em alto mar, os 4 sobreviventes à deriva olhavam para o horizonte na esperança de que algum navio aparecesse para resgatá-los. Enquanto isso, tinham apenas 2 latas de nabos em conserva para comer, e estavam sem água potável para saciar a sede. Além da escassez de alimento e água, havia também o fato de estarem em um pequeno bote de madeira em alto mar. Eles dividiram as latas de nabos. No 4º dia, conseguiram pegar uma tartaruga para saciar a fome e conseguiram se manter por mais alguns dias se alimentando da carne e do sangue desse animal. No entanto, quando terminaram de se alimentar da tartaruga, mais 8 dias se passaram sem que eles tivessem qualquer coisa para comer ou beber. Richard, contrariando o conselho dos demais, decidiu então beber água do mar e acabou adoecendo. Após 19 dias em alto mar, o capitão Dudley decidiu que a melhor saída para sobreviverem era fazer um sorteio para que alguém se sacrificasse e servisse de comida para os demais. Mas o marinheiro Brooks foi contra essa medida extrema e o sorteio não aconteceu. No 20º dia, Richard estava deitado em um canto do bote agonizando por ter bebido água salgada. Então Dudley pede para Brooks desviar o olhar para não ver o que estava prestes a acontecer. Dudley faz uma oração, puxa um canivete do bolso e apunhala Richard na garganta. Durante 4 dias, os 3 se alimentaram do taifeiro, até que no 24º dia à deriva, um navio os avistou e foi resgatá-los. Ao chegarem na Inglaterra, os 3 foram presos, mas Brooks, que não havia participado do assassinato, apesar de sobreviver devido a ele, foi testemunha de acusação, enquanto Dudley e Stephens foram acusados do assassinato. Ambos confessaram terem assassinado e comido o taifeiro Richard Parker para poderem sobreviver. No julgamento, o argumento da defesa era o de que foi necessário matar uma pessoa para manter 3 vivos, e se isso não tivesse sido feito, todos os 4 teriam morrido. Além disso, Richard já estava fraco e doente, sem chances de sobreviver, além de ser um garoto órfão, sem nenhum parente ou dependente. Qual que é a lógica do utilitarismo? A lógica é que a ação só pode ser moralmente correta se as suas consequências promoverem o bem-estar coletivo. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós partimos, o utilitarismo ele parte de um pensamento laico. A religião ela não interfere na tomada de decisão. Então, o utilitarismo ele tem um princípio claro, né, de pensar no bem-estar do conjunto das pessoas, das consequências. Então todo ato tem uma consequência
E essa consequência tem que levar o maior bem-estar possível para o maior número de pessoas possível. Mais ou menos isso para vocês entenderem. O princípio da agregação, né, de você sempre estar pensando, né, na questão de atingir o maior número de pessoas, no caso, e da questão da imparcialidade e do universalismo. Ou seja, ela foi concebida para ser imparcial, porque você só vai estar pensando sempre, independente de quem seja, você vai estar pensando na ação e não nas pessoas que vão agir. E no universalismo, teoricamente, essa abordagem, no caso, essa escola ética, ela vai pensar sempre em atingir todos, né? Ter uma regra para todo mundo, sem pensar em outras, né, outras variáveis que possam interferir na decisão. Muito bem. Aí, nós vamos falar um pouquinho aqui, vamos começar falando então do Bentham, Jeremy Bentham. Então, Jeremy Bentham, ele foi muito famoso, né? Ele era um pensador muito carismático, etc. E ele pensava o seguinte, que o mais elevado objetivo da moral é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. Coisa certa é maximizar a utilidade. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, antes de eu falar das objeções, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de alguns projetos que Jeremy Bentham criou, ou tentou criar, né? Ele escreveu um livro chamado Panopticon. Inclusive, o livro está aqui no canto superior direito, tá? Que seria um presídio com torre central, né, o qual seria dirigido por um empresário e teria o lucro, né, com o trabalho dos prisioneiros, que trabalhariam 16 horas por dia. Interessante que essa ideia dele não está muito longe de algumas experiências que nós... Né, uma outra ideia que ele tinha, que era o reformatório autofinanciado para mendigos. Ou seja, as pessoas elas poderiam denunciar algum mendigo, aquela pessoa receberia por isso, o mendigo ia para um reformatório e teria que pagar, né, com trabalho por sua estadia naquele local. A primeira ideia, até que mais no século XX, mais final do século XX, meio que não exatamente da forma como ele pensou um Panopticon, mas ela meio que vamos falar que resultou em alguns projetos próximos, e a segunda realmente não vingou. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as objeções. A primeira objeção seria a seguinte, que esta forma de ver o utilitarismo por Bentham não respeita os direitos individuais, certo? Um exemplo, jogar os cristãos aos leões. Uma pergunta, tortura é justificada em qualquer circunstância? E a terceira, cidade da felicidade, que eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho melhor. Então, vejam bem. Então, eu vou fazer um comentário sobre um livro chamado The Ones Who Walked Away from Homelas, né? Aqueles que, né, saíram de Homelas, que é uma cidade. Foi escrito por Ursula Le Guin e traz a história de uma menina trancada em um quarto. Vamos explicar isso aí, né? A prática era assim, você tinha uma menina, a comunidade acreditava que aquela menina ela tinha algum dom, né, paranormal que trazia uma maldição. Então o que eles fizeram? Pegaram a menina, colocaram num quarto escuro, fechado, sem contato com ninguém. Ela só recebia comida, etc. Ou seja, desde o momento que ela está lá trancada, sem luz, sem poder exercer a sua maldição, o seu efeito paranormal, tá tudo bem. Todos sabem que ela está lá. Todas as pessoas de Homelas sabem que está lá. Todos acreditam que a própria felicidade, a beleza da cidade, a ternura de suas amizades, a saúde de seus filhos, até mesmo a abundância de suas colheitas e o clima agradável de seus céus, depende inteiramente do sofrimento abominável desta criança. Se ela for retirada daquele local horrível e levada para a luz do dia, se ela for limpa, alimentada e confortada, toda a prosperidade, a beleza e o encanto de Homelas definharão e serão destruídos. Então, essas são as condições. E aí eu pergunto para vocês, isso é justo?
né? Teoricamente, você quando isola uma pessoa e não deixa ela conviver com as outras, mesmo ela sendo inocente, mesmo não havendo nenhum tipo de prova, né, que ela realmente é a causadora dos problemas, e aí? O que vai acontecer? A gente vai permitir isso? Será que isso realmente é algo que vale a pena? Né? Vale a pena a cidade prosperar em nome do sofrimento de uma criança que não tem absolutamente nada a ver com o assunto? Essa é a pergunta que se faz. E é uma pergunta muito, muito clara do utilitarismo. A gente poderia trazer outras perguntas muito piores. Por exemplo, a bomba de Hiroshima. Você, teoricamente, você acaba com uma guerra porque, né? Porque a guerra da Segunda Guerra Mundial já tinha matado muita gente, já tinha consumido muito dinheiro, e tal, mas todo mundo sabia que não foi por isso. Né? Eles jogaram a bomba de Hiroshima porque a guerra no Japão iria durar pelo menos mais uns 2 ou 3 anos, iria matar muitos soldados americanos e isso era algo que comprometia a identidade, ou a popularidade do presidente americano daquela época, certo? Muito bem. Então você joga lá, mata 80 mil pessoas numa cidade japonesa, acabou com a Segunda Guerra Mundial, mas você vai falar, bom, mas a gente pelo menos deixou de matar muito mais pessoas. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ser que depois de 2 meses o Japão tivesse teria se entregue, ninguém sabe. E se fosse só conjunções. Na prática, o que os Estados Unidos fez foi mostrar força para a União Soviética na época e mostrar para ela, olha, eu tenho bomba atômica, certo? Não mexa comigo. Então, as coisas não são do jeito que são. O utilitarismo ele é muito utilizado por políticos que não querem fazer a coisa certa. Eles querem fazer a coisa sempre. Não estou dizendo que isso é uma realidade sempre. Mas muitas vezes é utilizada como uma forma de você fugir, fazer a coisa errada logicamente, com um argumento que vai beneficiar mais pessoas. Nem sempre é isso. As preferências de todos têm o mesmo peso, né? Portanto, a gente não está falando de julgamento, né? Então, preferência de todos tem o mesmo peso. E também, para agregar valores, é necessário pesá-los em uma única balança. Aí eu estou dando os exemplos aqui. Os benefícios do câncer de pulmão, eles podem ser considerados, por exemplo, uma empresa como a Philip Morris, né, que algumas décadas atrás ela fez um estudo de custo-benefício na República Tcheca, onde o tabagismo, ele até hoje, né, ele continua muito popular e socialmente aceitável. Então, preocupado com os crescentes custos dos cuidados médicos em consequência do fumo, o governo tcheco pensou recentemente, estou falando de 20 anos atrás, em aumentar a taxação sobre o cigarro. Na esperança de conter o aumento dos impostos, a Philip Morris encomendou uma análise de custo-benefício dos efeitos do tabagismo no orçamento do país. O estudo descobriu que o governo efetivamente lucra mais do que perde com o consumo de cigarros pela população. E qual seria esse motivo? Embora os fumantes em vida imponham altos custos médicos ao orçamento, presta atenção, quero que vocês prestem bem atenção nisso, tá? Embora eles imponham, né, um custo alto, e qual seria o motivo? Vamos pensar junto. Embora os fumantes em vida, tá, imponham altos custos médicos ao orçamento, eles morrem cedo, ou mais cedo. E assim poupa o governo de consideráveis somas em tratamentos de saúde, pensões e abrigo para os idosos. Olha que louco! Presta atenção. De acordo com esse estudo, uma vez levados em conta os efeitos positivos do tabagismo, efeitos positivos, tá? Incluindo a receita com os impostos e a economia com a morte prematura dos fumantes, essa é uma boa justificativa, hein? O lucro líquido para o Tesouro seria de 147 milhões de dólares por ano. 147 milhões de dólares. Morre mais gente mais cedo, tá tudo bem. Essa análise de custo e benefício foi um desastre de relações públicas para Philip Morris. Mas também, né, gente? Vamos falar sério, né?
companhias de tabaco costumavam negar que o cigarro matasse. E aí, o problema foi que eles disseram o seguinte: não, realmente a gente mata. Não foi porque eles foram cruéis na alegação utilitarista. Não, é porque quando você faz um estudo desse, você está falando que realmente, não, realmente a gente mata. É mais ou menos como o Bolsonaro, o advogado do Bolsonaro, falar o seguinte: olha, STF, por favor, reafirme, né, que Bolsonaro só planejou o golpe, ele não executou. O advogado pediu isso depois do julgamento. Mais ou menos isso, né? Ou seja, eu fiz tudo, só não fiz o golpe. É a mesma coisa. Ah, olha aí, ó, a gente mata, mas é melhor matar. Se a gente continuar matando, é melhor para o país. O país vai receber mais impostos e as pessoas vão morrer mais cedo. Essas justificativas utilitaristas são absurdas muitas vezes. Isso não quer dizer que a gente não tenha sempre que pensar no melhor, no maior máximo que você puder de bem-estar para as pessoas, para o maior número de pessoas. É lógico que a gente precisa pensar nisso. Só que os argumentos é que muitas vezes pecam, e pecam feio, certo? A empresa acaba de afirmar que realmente o cigarro mata, e um comentarista fez um comentário, bem que eu achei isso super sensacional. Agora elas se gabam disso, não é? Elas estão se gabando disso. Mas a gente dá lucro para vocês. O que aconteceu? O grupo antitabagista publicou matérias pagas em jornais mostrando o pé de um cadáver em um necrotério com a etiqueta $1.227, né? Presa ao dedo. Aquilo lá deu uma quebrada violenta na imagem da Philip Morris, tá? Esse 1227, logicamente, era a economia do governo tcheco com cada morte causada pelo cigarro. Outra sensacional, e que não é o único caso das indústrias automobilísticas, tá? Tem outros que eu poderia contar para vocês, que é a questão da explosão de tanques de gasolina. Muito bem. Nos anos 70, a Ford tinha um modelo de carro chamado Pinto, Ford Pinto. E esse carro, ele tinha um risco de explosão do tanque em batidas traseiras. Ou seja, eles foram percebendo que em algumas batidas traseiras, simplesmente o tanque explodia, né? Só que aí eles foram fazer um cálculo. Bom, o custo para prevenir os acidentes era o seguinte: eles tinham que gastar $11 para cada carro. Ou seja, para fazer um recall, eles seriam 12,5 milhões de carros ou 137,5 milhões de dólares na época. E aí eles fizeram um cálculo de custo-benefício. Bom, seriam mais ou menos 180 mortes e eles gastariam $200 mil por vida no seguro, né? E esse valor de $200 mil não é arbitrário, não. É um valor de um órgão da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário Americano, tá? Além disso, haveriam 180 queimaduras a $67 mil cada, que resultaria em 49,5 milhões de dólares na época. E aí eles chegaram à conclusão que pagando isso, eles ainda teriam lucro. Contudo, o que fica aí muito claro, como foi levado em consideração a questão da felicidade do próprio indivíduo que morre, né? E da família deles? E a tal liberdade, né, que se dissemina tanto pelo utilitarismo? Qual seria então uma forma mais fiel de valorar a vida humana, né? Essa questão de valorar a vida humana, que tem todo um fundo de utilitarismo, é bem interessante. Por exemplo, a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, em 2003 apresentou uma análise de custo-benefício dos novos padrões de poluição do ar. Atribuiu um valor mais generoso à vida em relação à Ford, ou seja, 3,7 milhões de dólares por vida. A Ford, lá em cima, que foi um tempo antes, na década de 70, né, atribuiu $200 mil só. 3,7 milhões, 2003. Só que a vida do idoso, porque ele vai viver menos, isso é a síntese do utilitarismo, porque tem a ver com o trabalho, né, capacidade produtiva, né? O custo de pessoas com mais de 70 anos seria de 2,3 milhões. Então, como que a gente
poderia então traduzir todos esses bens morais em uma única moeda corrente sem perder algo na tradução? Fica aí a pergunta para vocês. Outra, que é bem legal, tá? Essa é bem legal. Vamos tentar explicar isso aqui para vocês, ó. O prefeito da cidade de São Paulo... Bom, então vamos para a historinha, certo? O prefeito João Dória, quando ele tomou posse no município de São Paulo, ele foi cumprir uma das promessas dele, que era aumentar a velocidade máxima, né? Na Marginal Tietê tem 23 quilômetros. Você viajando esses 23 quilômetros tranquilamente, sem nenhum tipo de trânsito, né? A 90 km por hora você faz em 15 minutos e 20 segundos. A 70 km por hora você faz em 19 minutos e 42 segundos. A diferença é de 4 minutos e 22 segundos. 4 minutos e 22 segundos. Só que a maior parte das vezes ela está congestionada. Então esses 4 minutos e 22 segundos servem para quase nada. Certo? Então será que realmente vale a pena a gente apostar em vidas, né, por esse ganho mínimo? Então aqui estão alguns resultados para vocês verem. Ó. Bom, 5 meses após o aumento da velocidade, isso em 2017, nós temos um aumento aqui, olha, do número de acidentes de 60 e pouco, tá, para mais de 100. Mortes, isso aqui é acidentes, mortes, foi de 13 para 16, aumentou 20 e poucos %. Tá. Você vai falar, será que vale a pena? Não sei. Sinceramente, a minha opinião é que não. Até porque maior parte do tempo a marginal ela está congestionada. E quando não está congestionada, não há necessidade de você voar nela, né? Você tem muita moto e o pessoal da motoqueira, todo mundo sabe que eles estão vivendo, né? Tendo que se sustentar e fazer entregas o mais rápido possível e assim por diante. Então a vida é essa. E a gente sabe que eles... quanto maior for a velocidade, maior vai ser o número de mortes. Eu não concordo com essa lógica do utilitarismo, tá? Então, para mim, não vale a pena. Então, eu vou colocar para vocês aqui quanto vale a vida humana. Se um carro derrapa na chuva e bate no outro, é um acidente. Mas se um motorista bebe uma garrafa de cana e atropela um pedestre, ele assumiu esse risco. A senhora ministra, por favor, não é permitido depoimentos no STJ. Por favor, silêncio aqui no tribunal. Se um barco vira no mar bravio, é um acidente. Mas quando o dono do batô murcho coloca 142 pessoas num barco que tem capacidade para 62 e ele naufraga por excesso de carga, não tem salva-vidas e 55 pessoas morrem, ele assumiu esse risco. Excelência. Se chove e há um deslizamento, é um acidente. Mas quando o executivo coloca um restaurante no caminho da barragem de Brumadinho, sabendo que está no caminho da barragem, ela rompe e mata todos que estavam dentro, ele assumiu esse risco. Não é permitido no STJ, por favor. Se um dirigente do Flamengo recebe um relatório de alta relevância e grande risco sobre um quadro elétrico num container, e mesmo assim coloca jovens para dormir no container, há um curto, o container pega fogo e 10 garotos morrem, ele assumiu esse risco. Excelência, nossa legislação não permite esse tipo de depoimentos no STJ. Eu não vou censurar um pai, como já fez o Ministério Público. E quando um dono de boate superlota esta boate, sem saídas de emergência, sem extintores, com barras de metal impedindo a saída, com espuma tóxica no teto, e mesmo assim permite um show pirotécnico, quando um músico de uma banda compra um fogo de artifício de uso externo porque é mais barato, usa dentro da boate, vê que o teto tá pegando fogo e com o microfone na mão, não avisa ninguém dentro da boate, ele assumiu o risco. Pergunta aqui não é se esses 4 réus não são culpados, porque eu já sei a resposta. A pergunta que os senhores devem fazer é se há valor numa vida, se há valor nas vidas de 242 jovens inocentes. Muito bem, pessoal. Se um carro derrapa na chuva... Desculpem aqui. Além disso, eu gostaria também de indicar um documentário que se chama-se Preço de uma Vida. É um documentário sensacional. Eu sou um especialista na área de economia da saúde, né?
Então, eu recomendo isso para todos os meus alunos que fazem o curso. Eu coordeno uma especialização. Então, vale a pena para vocês entenderem qual é a lógica e como você calcula uma vida. É uma coisa, né, normalmente muito louca. E tem uma série na Netflix que chama Quanto Vale. Eu recomendo muito que vocês assistam. É bem interessante, né? Mais num formato de streaming, né? de série mesmo. E achei que é bem interessante, tá bom? Então, vamos aqui para a próxima. Bom, então as objeções ao utilitarismo de Bentham, ela recaem em duas, né? Como a gente disse, não atribui o devido valor à dignidade humana e aos direitos individuais. E segundo, reduz equivocadamente tudo que tem importância moral a uma escala de prazer e dor, ok? Aí eu vou fazer mais continuando só um pouquinho mais sobre a questão de quanto vale a vida. Eu acho que é um assunto que as pessoas gostam, né? Um órgão americano, chama-se FECAP, eles estimaram a vida humana por um valor de 10 milhões de dólares. Você vê como foi aumentando, né? Mas ninguém usa esse valor não, tá? No Brasil, o valor estatístico de uma vida para os homens em geral é de 2.442.000 reais. E para homens blue collars é de 1,119 milhão. O Departamento de Transporte nos Estados Unidos estima que o valor de uma vida humana é de 6,2 milhões de dólares. A FDA, a agência que regula alimentos e medicamentos, estima que o valor de uma vida humana é de 9,5 milhões de dólares. A EPA, a Agência Ambiental dos Estados Unidos, já aumentou de novo, né? Vocês viram que eu falei lá em cima. Estima que o valor de uma vida humana é de 10 milhões de dólares. Muito bem? Então, algumas objeções aí para vocês lembrarem quando a gente for falar de utilitarismo. Eu não estou falando da essência do utilitarismo e ele é interessante, né? Se você tem que tomar uma decisão, um político tem que tomar uma decisão, que tome uma decisão que atenda, né, ao máximo de pessoas possível, com o melhor dos resultados, né, alcançando o máximo de bem-estar possível para essas pessoas. Correto, né? Mas pensem no contexto antes, os argumentos prós e contra, porque normalmente existem argumentos prós e contras. E a gente tem que pensar que além de você agir, né, pensando na utilidade, você também precisa agir pensando no dever, ok? Muito bem. Aqui, segundo pensador, né? O segundo pensador do utilitarismo e possivelmente o mais conhecido é John Stuart Mill. John Stuart Mill, ele escreveu um livro muito famoso que chama On Liberty, 1859, onde ele afirmava que as pessoas devem ser livres para fazer o que quiserem, contanto que não façam mal aos outros. Isso aí já é uma coisa que já foge do escopo de Bentham, entendeu? Mas quais são os problemas atribuídos também à teoria de Mill? Que nós teríamos problemas quando, por exemplo, fazer mal a si mesmo pode ser considerado algo adequado. Afinal de contas, você pode fazer o que quiser, desde que não faça mal aos outros. Mas se você fizer a si mesmo? E se você fizer mal a minorias? O que será que você... Imagine que você está pensando em agir para atingir o máximo de bem-estar para o máximo de pessoas possível. Mas tem uma minoria, né, ali que atrapalha. Por exemplo, é uma minoria que tem outra religião, tem outra forma de pensar... são mais pobres, vulneráveis, então eles estão atrapalhando o bem-estar das pessoas. Então, você é livre para que, né, agir de tal forma que você elimine essas pessoas. Bom, John Stuart Mill, né, diferente de Bentham, ele discordava de Bentham e argumentava que a maximização da utilidade a longo prazo ela deve ser pensada dessa forma, maximizar a longo prazo, e não em casos individuais, ou seja, você não pode atacar minorias porque isso pode trazer um bem-estar a um número maior de pessoas. Você tem que estar sempre pensando na maximização da utilidade a longo prazo, né? Pensando no que vai acontecer no futuro. Já foi algo diferente e é por isso que ele é muito conhecido. E aí,
nós temos aqui uma abordagem aqui, né, que eu fiz. Quando a gente fala da intolerância, né? A gente está falando, por exemplo, das minorias. Embora, né, como eu comentei lá, é importante que a gente fale que o utilitarismo ele tem um problema muito sério em relação à tolerância, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, pus alguns casos aqui para vocês. Intolerância contra deficientes, tá? Você tem aqui que há 67,1%, né, de pessoas que têm uma intolerância real a um caso concreto, a uma pessoa física. Intolerância contra a mulher. 83% desta intolerância ela é visível, que é aquela que discrimina explicitamente uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá? E os casos de intolerância religiosa, por exemplo, em 2004, a quantidade de pessoas que são, né, vítimas de intolerância religiosa e vem aumentando, né? Isso, lógico, vem numa esteira dessa polarização e de um processo de conservadorismo da população, e que algumas pessoas acreditam que a sua religião é muito melhor do que a religião do próximo. Afinal de contas, o meu Deus é mais importante que o seu. Ah, mas é o mesmo Deus? Olha só, e agora? Não, mas o jeito que eu vejo o meu Deus é muito mais importante do jeito que você vê o seu Deus. As palavras que estão no meu livro são melhores que as palavras que estão no seu livro. Então, como é que pode um negócio desse? Pensa bem, o Deus é o mesmo. Doido, né? Muito bem. Então a questão é, o que a gente faz para tentar, pelo menos de alguma forma, resistir a esse tipo de intolerância? Essas bobageiras que são impregnadas o tempo todo aqui na sociedade. Muito bem. Mill, ele considerava errado, vamos esmiuçar um pouquinho mais, considerava errado forçar uma pessoa a viver de acordo com costumes e convenções ou com uma opinião predominante. Será que conseguimos seguir esse preceito de livre pensamento, aceitando minorias, igualdade de gênero e cor, tolerância às diversidades religiosas? Vejam os dados que eu mostrei para vocês aqui. Para Mill, viver segundo as convenções pode ser satisfatório, mas qual será seu valor em face das diversidades? Se houver dentro de si algo que incomode em grupos ou pessoas em particular, será que a opinião da maioria deve prevalecer e a perseguição, o ódio, a discriminação se justifica? Ele acha que não, eu também acho que não. Só que muita gente acha que sim. Ele também coloca uma importância vital no caráter da pessoa, que ele cujos desejos e impulsos não são próprios, não tem caráter, não mais do que uma máquina tem caráter. Entenderam? Ou seja, aqueles cujos desejos e impulsos não são próprios, são derivados de uma ideologia, tá? Esses não têm caráter. Não mais do que uma máquina tem caráter. E nesse ponto, Mill comete como se fosse uma heresia contra os princípios utilitaristas de Bentham, quando celebra a individualidade, apelando para ideais morais que vão além dos utilitários, entenderam? Por isso que ele é tão conhecido. Então, ideias, como ele colocou, ideias de caráter e desenvolvimento humano. Então, esse universalismo do utilitarismo preconizado por Bentham, ele não é preconizado por Mill, porque Mill diz claramente, não, a gente tem que pensar que o indivíduo deve ser respeitado, as minorias devem ser respeitadas, e se você não consegue entender isso, você tem tanto caráter quanto uma máquina, entenderam? Muito bem. Bom, para amenizar essa crítica aí ao reducionismo de todos os valores, uma única escala, esse é dos problemas mais importantes do utilitarismo. Porque ele reduz tudo a uma escala só. Escala de prazer, acabou. Prazer e bem-estar das pessoas. É essa a única escala. Mill reconhece que há prazeres que são mais desejáveis e valiosos que outros. E como podemos saber quais são os valores mais elevados? Ele propõe um teste entre dois prazeres. Se houver um que obtenha a preferência de todos,
de quase todos que tenham experimentado ambos, independentemente de qualquer sentimento de obrigação moral para tal preferência, esse será o prazer mais desejável. Será que nos dias de hoje isso realmente dá certo? Vamos pensar. Eu coloquei esses slides aqui, ó, e perguntei para os meus alunos, né, na minha disciplina, perguntei para eles, o que vocês preferiam assistir hoje à noite? Né, a gravação da peça Hamlet de Shakespeare, uma luta de MMA ou assistir um episódio de Simpson? Acreditem vocês, não, né? A maioria prefere assistir um episódio de Simpson. Tá? E eles estavam fazendo uma disciplina de ética e filosofia política, muito bem. Mas, tudo bem, é um direito deles fazer essa escolha. Só que, mesmo eles concordam que esse não embora a maioria acreditassem que o Simpson tem toda uma crítica social, que ele é muito bem feito, é muito agradável de assistir, tem um entretenimento bastante interessante, todos eles foram claros em dizer que realmente, em termos culturais, a peça de Hamlet não tem comparação, mas os prazeres são diferentes e devem ser respeitados. Tá? Desde que, lógico, não atrapalhe ninguém, né? Não cometa nenhum erro com outra pessoa. Muito bem, então fazer rapidamente um debate sobre o utilitarismo. Então aqui nós temos alguns dilemas do utilitarismo. As questões, quais são as coisas boas e quais são as coisas certas, obviamente são diferentes. Né? Quais são as coisas boas e quais são as coisas certas. A felicidade, como princípio norteador, é chamado de hedonismo. Né? E ela é um pouquinho mais do que a busca pelo prazer, como normalmente as pessoas colocam. Depois vocês estudem um pouquinho sobre isso. É um pouquinho diferente. Tá? Mas vamos imaginar que a felicidade tem um princípio norteador, o hedonismo. Por exemplo, um pianista que sofreu um acidente, que é uma tragédia, um amigo que o ridiculariza por trás. Vou cortar essa parte. Então eu vou dar um exemplo para vocês começarem a entender esse debate. Por exemplo, a felicidade ela pode ser considerada um princípio norteador do que a gente chama de hedonismo. Bom, a busca do prazer, né? Então vocês imaginam, por exemplo, que um pianista sofreu um acidente. É uma tragédia. Então ele não consegue mais tocar. Um amigo o ridiculariza por trás. Então ele está buscando um prazer no grupo, né? Só que a pessoa que está sendo ridicularizada não está vendo. Será que essa busca pelo prazer, pelo bem-estar ali naquele momento, realmente é algo correto, moralmente aceitável? É para a gente começar a pensar, entendeu? Porque quando você transforma tudo numa escala de prazer e bem-estar, isso começa a complicar, porque a gente tem que pensar. Assim, isso deixa muitas brechas para pensarmos que somos felizes por coisas que consideramos boas. E não porque elas são boas, porque nos fazem felizes. Por exemplo, o celular, tá? A gente é feliz porque considera bom, ou a gente é feliz porque ele nos faz feliz. Nossa, que bosta, hein? Um exemplo. O celular é bom porque pensamos que somos felizes por possuí-los, que consideramos bons, uma coisa boa. Ou nós pensamos que elas são coisas boas porque nos fazem felizes. Também não ficou bom. Por exemplo, o celular. A gente é feliz pelo celular porque o consideramos bom, uma coisa boa, ou o celular é uma coisa boa que nos faz feliz. Na prática, né, a busca por um celular cada vez melhor, ele nos faz feliz, porque aquilo, né, realmente é uma coisa que nos satisfaz, ou a busca do celular só para ter o status do celular, para falar que ele é algo bom e valioso, é o que nos faz feliz. O que nos faz feliz é a função dele ou ele como um objeto, como um instrumento. E assim, quanto ao fato de somente as consequências importarem, os anti-utilitaristas utilizam 3 argumentos. Primeiro, a justiça. A gente dá como exemplo, por exemplo, um negro
estupra uma moça branca em área em conflito racial, certo? E o que acontece, né? O que acontece é que se aquele branco for detido e preso, ele pode causar um conflito, né? Ele pode... desculpe. Nossa, como tá difícil. Vou voltar lá atrás. Então isso... Vou voltar lá atrás, depois do exemplo do pianista. Tá? Então isso nos deixa uma brecha para pensarmos. Se somos felizes por coisas que consideramos boas, por exemplo, a gente tem um celular, a gente considera que ele é uma coisa boa. Ou nós somos felizes porque o celular é uma coisa boa e ele nos faz feliz. Ou seja, você tem um prazer por ter o celular de último modelo, ou você tem o prazer de utilizar uma coisa boa que te faz bem e te ajuda nas coisas do dia a dia? Essa é uma pergunta, né, que se refere ao utilitarismo e é bom a gente pensar nisso. Mas aí a gente tem também algumas críticas quando a gente só pensa nas consequências que importam. Os anti-utilitaristas, por exemplo, utilizam 3 argumentos. Primeiro é a justiça. O negro estupra uma moça branca em área de conflito racial, certo? O que o utilitarista falaria? Bom, esse negro precisa ser preso o mais rápido possível, não importa se ele estuprou ou não estuprou. Vamos pegar o primeiro para acabar com o conflito. Depois a gente procura quem realmente realizou o estupro. É uma lógica do utilitarismo. A gente está fazendo algo, mesmo prendendo um inocente, para que o máximo de pessoas possível, né, a gente consiga acalmar os ânimos, para depois a gente resolver o problema. Entenderam? Então, justiça. Segundo, direitos. A gente vai falar de um caso de Angeline York, em 1958. Ela foi procurar a polícia, e aí o policial falou que precisaria tirar fotos dela, porque ela fez um relato de um possível agressão, né? Marido, etc. E aí o policial, ele falou que tinha que fazer fotos, né, de corpo de delito, no caso. E aí fotografou, né, a mulher inclusive ela perguntou, por que eu preciso, tá? Foi só aqui, né? Mostrou a parte do corpo, não, mas tem que mostrar, tem que tirar a foto do corpo todo. E aí o policial, ele mostrou a foto para os outros policiais. E isso trouxe felicidade para aquele grupo, certo? E o que é o essencial dessa história? É que o utilitarismo, ele diverge da ideia que as pessoas possuem direitos que não podem ser menosprezados simplesmente porque alguém ou algum grupo considera que irá aumentar a felicidade da sociedade ou do grupo, né, no caso. Em outras palavras, alcançar melhores resultados. Então a gente falou de justiça, falamos de direito e agora a gente vai falar de razões passadas. Como exemplo, a gente promete-se, por exemplo, encontrar com um amigo e desiste de se encontrar com ele por preguiça ou por cansaço. O problema, né, o fato que você prometeu algo a um amigo é passado. E as consequências preconizadas pelo utilitarismo sempre são futuras. Dessa forma, o utilitarismo exclui as considerações passadas. Vocês conseguem entender? Exclui as considerações passadas, porque o utilitarismo só pensa nas consequências do ato. E aí eu dou outro exemplo. Você recebe um favor e tem uma boa razão para retribuir. Mas para o utilitarismo, essa não é uma boa razão. Pensa bem. O que importa é o ato e a sua consequência. Você fez um ato para uma pessoa, teve uma boa consequência para aquela pessoa, mas isso não quer dizer que aquela pessoa tem que retribuir, porque isso já foi passado. O que importa é a consequência do ato. Então, um componente importante do utilitarismo é que devemos ser estritamente tão imparciais quanto um espectador benevolente e desinteressado. E isso pode causar problemas. Vamos tentar pensar nisso? O utilitarismo pode demandar demais de si mesmo. Por exemplo, você vai ao cinema, mas sabe que pessoas carentes poderiam usar o dinheiro para comer. Se você aderir fielmente ao padrão utilitarista, então você deve entregar seus recursos até que tenha abaixado o seu padrão pessoal ao nível das pessoas mais necessitadas. E aí pergunto, será que isso moralmente é aceitável, simplesmente louvável?
Outra coisa são os relacionamentos pessoais. O utilitarismo exige que tratemos todos de forma igual e imparcial. Contudo, pessoal, poucos tratam seus familiares da mesma forma que pessoas que não conhecem. Assim, o utilitarismo ele debilitaria as relações pessoais também. Certo? Então nós estamos frente a alguns problemas. Muito bem. Algumas implicações que nós temos aqui, que são dilemas do utilitarismo, implicações políticas no caso. Por exemplo, o mercado irrestrito sem a proteção de uma rede de... você já falou 2 vezes proteção, né? Sem a rede de uma proteção, ou seja, um mercado, né, sem uma rede de proteção. A gente pode falar até das mídias sociais, né? Que é um mercado restrito que você não tem uma proteção. Se você fala uma mentira ou uma verdade, basicamente é a mesma coisa, porque pouco há de controle sobre isso. A questão do Estado mínimo, né? Esse é um dilema muito sério do utilitarismo, porque, por exemplo, se você pensar no Brasil, o Brasil tem 70% das pessoas que dependem do SUS. E aí você continua preconizando o Estado mínimo. O que vai acontecer com essas 70% das pessoas que dependem do SUS, mais 70% pessoas que dependem do ensino público gratuito, pessoas que dependem do Bolsa Família e assim por diante? O que você vai fazer com isso? Será que o Estado mínimo ele realmente representa o máximo de utilidade, né, para o máximo de pessoas possível? Definitivamente não. Outro dilema é a exclusão da maioria das medidas para diminuir a desigualdade e promover o bem comum. Eu comentei anteriormente. Você acaba com o Bolsa Família, né, que é um ato para diminuir a desigualdade, em busca do Estado mínimo, você acaba com financiamento estudantil, você acaba com qualquer tipo de financiamento social, de benefício social, né, para as camadas mais vulneráveis. Será que você realmente está promovendo o bem comum? Temos do utilitarismo, isso com certeza não é verdade. E outro dilema é a celebração do consentimento que permite infligir afrontas à própria dignidade. Ou seja, você pode infligir, né, você pode ser cometer ações que convija problemas para si mesmo, né? E isso é um dilema. Será que isso deveria ser moralmente correto, em termos utilitários louvável ou não? É uma pergunta que fica aí para a gente pensar, ok? Muito bem. Agora, nós também temos pessoas que defendem o utilitarismo. Uma das lógicas da defesa do utilitarismo pessoas que criticam acreditam que exemplos imaginários possam, né, refletir num problema do utilitarismo. Só que assim, os exemplos, eles muitas vezes se multiplicam, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você conta um caso, interpreta sobre a ótica do utilitarismo e então surge a crítica. É isso, né? Essa a defesa do utilitarismo. Então a gente vai falar um pouquinho de escolha de regras. Vamos imaginar assim. Se você mente para salvar milhares de pessoas ou quebra uma promessa com a sociedade, isso pode ser uma consequência, pode ser uma consequência pode ter uma consequência com bons resultados, não pode? Pode. Mas isso particularmente não vale se você conta uma mentira ou quebra uma promessa com seu amigo. Consegue entender a diferença? Isso chama-se utilitarismo indireto, que é diferente do utilitarismo dos atos. Então vocês guardem isso. O exemplo do homem negro que estuprou a mulher branca. Sobre a ótica da primeira, seria errado, né? Seria errado. E da segunda, seria certo, por causa dessa consequência. Seria errado porque você está colocando uma pessoa inocente na cadeia para resolver um problema de uma multidão que quer arrebentar tudo. Mas, segundo a questão do utilitarismo dos atos, né? No utilitarismo esse utilitarismo indireto, estaria certo. Você está contendo, o que você está fazendo é contendo problemas, resolvendo de alguma forma o problema para depois ver o que faz. Complicado. Isso realmente é complicado.
E a gente ainda tem mais, né? Porque uma coisa que eu acredito é que o senso comum não é confiável. Eu não estou falando da reflexão baseada em evidência científica, não. Isso é confiável, absolutamente confiável, porque se um monte de gente está, né, faz mestrado, doutorado, faz um monte de coisa exatamente para provar coisas que acontecem na natureza e etc. Ou seja, eles se preparam para buscar a verdade, eu confio. Agora, o senso comum definitivamente não é confiável. Porque você pode ter a maior parte da população achando, por exemplo, que Bolsonaro é um grande presidente, né? Um sujeito que todos nós vemos aí o que ele fez durante 4 anos e continua fazendo. Ou você pode ter pessoas que, os idosos acima de 75 anos dão muito prejuízo. Então, o senso comum diz, vamos fazer que nem aquela série dos dinossauros. Joga eles para debaixo, por uma colina. Joga eles lá para baixo. Passou de 75, joga tudo lá para baixo. Mata tudo. Entendeu? Então, o senso comum ele não é confiável, né? Tudo que a gente deve planejar, tudo que a gente deve decidir, ele tem que ter argumento, ele tem que ter evidência, né? Ele tem que estar pautado na ciência, certo? Senão, não dá certo. Se a gente decidir pela nossa cabeça, normalmente não dá certo. E aqui, para nós pensarmos um pouquinho, que é um vídeo que eu vou colocar para vocês, tá? Vamos lá? Então, aqui, ó. Esse é um dia emocionante. Nós vamos estudar o dilema do bonde. Isso é um jogo? Eu vou primeiro. Eu quero o azul. Não. Isso é um experimento mental apresentado pelo filósofo britânico Philippa Foot em 67. Você está dirigindo um bonde quando os freios falham e no trilho à sua frente tem 5 trabalhadores que você vai atropelar. Agora, você pode virar para outro trilho, mas nesse outro trilho tem uma pessoa que você mataria em vez de 5. O que você faz? Sabemos alguma coisa sobre as pessoas? Uma delas é um ex-namorado, ou aquela garota super metida da farmácia que tá sempre julgando as minhas compras. Tipo assim, querida, chocolate e adoçante, eu tô vendo a ironia, continue trabalhando. Você não conhece nenhum dos trabalhadores. Ok, então é fácil, eu mudo de trilho, eu mato uma pessoa em vez de 5. Mas é difícil, porque o único bonde que já andei é o bonde do James Franco, que viaja de ré da Gruta do Pinguim até a garagem de triciclos para adultos. Matar um e salvar 5. Bom, mas existem muitas versões disso. E se você conhecesse uma das pessoas, isso muda a sua decisão? Ou se você não é o condutor, é apenas um espectador? Vamos esquecer o bonde dessa vez. Vamos dizer que você é um médico e pode salvar 5 pacientes, mas tem que matar um paciente saudável e usar os órgãos dele para fazer isso. Mas não é a mesma coisa. Por que não? Ainda é escolher matar uma pessoa para salvar 5, não é? Michael, você está muito calado. O que acha disso tudo? Sim, obviamente, o dilema, é claro. Como você mata as 6 pessoas? Eu colocaria uma lâmina afiada na janela para cortar o pescoço do cara no outro trilho, enquanto atropelo os outros 5. De tão incrível no problema do bonde é que não existe resposta certa. É por isso que todo mundo odeia professores de filosofia moral. Eu tô do seu lado, cara, mas ele não tá errado. Tá bem, Michael, confie em mim. Quando se trata de ética humana, eu apenas sei mais do que você. Eu estudei isso a minha vida inteira. Só que tudo é teoria, sabe? Quer dizer, talvez haja uma abordagem mais concreta. Espera, vamos tentar isso. Ai, meu Deus! Michael, o que você fez? Eu tornei o problema do bonde real para que a gente pudesse ver como a ética funcionaria nesse caso. Tem 5 trabalhadores nesse trilho e 1 naquele. Aqui tem as alavancas para mudar de trilho. Faça uma escolha. O problema é que, eticamente falando... Não dá tempo, cara, toma uma decisão. É difícil demais. Por um lado, se você escolhe uma visão de mundo perfeitamente utilitária... Ok. Então, o que aprendeu? Jerry. Fala, tá pensando em quê? Ele tá pensando que matou um monte de gente com um bonde. É só uma simulação. Eu nunca faria você matar pessoas de verdade. Que reconfortante. Porque algumas das partes das pessoas falsas voaram pra dentro da minha boca! Michael, podemos voltar pra sala de aula? Nunca saímos. Olha, vou mostrar. Olha, viu, amigo? Nada disso foi real. São pessoas falsas, mas a dor delas
É real. Isso faz sentido? Tem que ter consequências ou é apenas um experimento mental? Isso é horrível. Você especificamente perguntou se tinha um jeito de eu me conectar mais com o material. Eu tô tentando, pessoal. Desculpa. Você tá certo. Eu quero te ajudar a entender isso. Obrigado, Tiri. Então, vamos de novo. Eu pensei que a gente só ia discutir o assunto. Não, o objetivo é analisar o cenário em tempo real. Rápido, Tiri, qual a sua decisão? Tá bom. Eu consigo fazer isso. Eu vou escolher trocar de trilho. E desse jeito eu só vou matar uma pessoa. Eu esqueci de falar. Esse é o cenário em que você conhece uma das pessoas. É seu amigo. Bem, amigo! Harry, sai! Ah, que bonde legal! Harry, sai! Eu não posso, Tiri. Minhas botas estão presas no Sai trilho. da frente! Harry, sai! Oh, meu Deus! Muito bem, pessoal. Eu acho essa trem da ética aqui, o dilema do bonde, excepcional para ele explica muito mais do que 1000 palavras. Esse é um dia emocionante. Mas então vamos lá. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, né, mapa mental sobre utilitarismo, vocês vão ver aqui tudo que a gente conversou, né? A questão da teoria, a questão da ação ser boa ou má e suas consequências, até a gente atingir aqui a felicidade. Se vocês quiserem buscar, tem aqui o QR Code para vocês buscarem na literatura e estudar um pouquinho mais. Então agora a gente vai falar sobre deontologia, a ética do dever. Foi preconizado por Immanuel Kant. Então tem ali a crítica da razão pura, crítica da razão prática, a fundamentação da metafísica dos costumes, tá? São os 3 livros mais conhecidos de Immanuel Kant. Ele dizia que a virtude reside na ação ao mesmo tempo desinteressada e orientada não para o interesse pessoal e egoísta, mas para o bem comum e universal. Para Kant, a ação verdadeiramente moral é aquela que dá testemunho desse próprio homem, que é a liberdade entendida como faculdade de se libertar da lógica das tendências naturais. Qual seria essa lógica? Egoísmo, altruísmo? Não ou solidário? Paz ou violência? Se concordarmos que na essência o homem é ou pode ser egoísta, então ele prefere sempre manter seu status quo. Usa a violência sempre que se sente ameaçado. Em suma, a satisfação de seus interesses pessoais, quer dizer, preservar isso. Então, Kant nos diz que a boa vontade é a capacidade de resistir à lógica dessas tendências naturais. Consegue entender? Então, ele diz o seguinte: nós somos egoístas, né, em essência, e a gente está sempre querendo manter o nosso status e preservar nossos interesses pessoais. Então, o que ele fala aqui, a boa vontade é a capacidade que nós temos de resistir a essas tendências naturais. Entenderam? A segunda dedução ética fundamental é a insistência no ideal do bem comum, na universalização das ações morais entendidas como a superação dos exclusivos interesses pessoais. A gente superar isso é sensacional, né? Nessa dedução, incluímos o conceito de liberdade de Kant, que é a faculdade de me afastar das exigências de minha natureza, de resistir por menos que seja. E nesse momento me afasto de mim mesmo e me aproximo dos outros para entrar em comunhão com eles. A partir do momento que você entende quem você é, um ser egoísta, um ser que só pensa nos interesses pessoais, e o ser humano é assim, né? Ele quer preservar a si, ele quer preservar os seus familiares. Né? A partir do momento que você se afasta de si, você se afasta disso, você se afasta de você mesmo, você começa a entender os outros. Empatia, né? Você começa a entender os outros, né? E a se aproximar deles. E entender que as coisas têm que ser feitas, bem feitas, né? Seguindo o dever para todos, e não só para os nossos interesses. Portanto, a liberdade é a virtude da ação desinteressada e a preocupação com o interesse geral, né? Que são as palavras-chave da ética de dever de Kant. Muito bem. E aí, nós vamos aqui mostrar para vocês, seguindo a lógica de uma pergunta. De base para a nossa... O que deve servir de base, né? Para os nossos conceitos morais. Então, Deus seria uma boa resposta. Vocês concordam? Deus seria uma boa resposta. Os nossos desejos e vontades, ou seja, nossas inclinações, seria outra resposta.
Kant muda esse contexto de abordagem da ética ao acreditar que podemos atingir o princípio da moralidade por meio do exercício da pura razão prática. Seres humanos são merecedores de respeito, não só porque somos de nós mesmos, seguindo a cartilha libertária no caso, mas porque somos seres racionais, capazes de pensar, de desenvolver nossa autonomia, capacidade de raciocínio e liberdade. Além de raciocinar e sermos livres, também sentimos prazer e dor. Portanto, somos seres sencientes e racionais. E também nós somos capazes de sentir e tomar decisões pautadas nessas emoções. Contudo, se assim o fizermos somente pelos sentimentos, não estaremos exercendo nossa capacidade de tomar decisões livres. Seguimos somente nossas inclinações, como um animal, ou seja, tomamos decisões como uma determinação exterior. Eu diria que a autonomia, né, é a capacidade que nós temos de obedecer uma lei que estabelecemos para nós mesmos. Segundo Kant, viria da razão. E Kant era um religioso, né? Ele está falando da razão, né? Ele diria que isso é o que confere ao homem dignidade especial. Portanto, devemos tratar as pessoas como fim e não como meio de alcançar objetivos. Finalizando, então, o valor de uma ação não consiste em suas consequências, mas na intenção com a qual a ação é realizada. O que importa é fazer a coisa certa porque é a coisa certa. Então, se todo mundo fizesse isso, seria ótimo, né? E não por algum motivo exterior a ela. O que confere o valor moral a uma ação é o dever. Como vocês podem ver aqui, Sprite, obedeça a sua sede, é um slogan publicitário com inspiração kantiana. O que ele nos diz? Ora, obedeça a sua sede, siga seu instinto, seu desejo de satisfazer a sede. Ou obedeça uma convenção social motivada por uma propaganda. Essa é a pergunta. A quem você está atendendo? Segundo Kant, nenhum das duas decisões é livre. Para agir livremente, necessitamos de autonomia. Portanto, ajo segundo uma lei que imponho a mim mesmo. Kant argumenta que quando agimos com heteronomia, que é o contrário de autonomia, né, aceitamos as determinações exteriores e dá como exemplo uma bola de bilhar solta no ar. Ela cai por gravidade, né, gente? Seguindo as leis da natureza. Outro exemplo, se um corpo é jogado do alto do edifício e se espatifa lá embaixo, ele cai pela força da natureza. E se não fosse por ela, o corpo ainda estaria parado no alto do prédio, mesmo que nós que tenhamos decidido jogá-lo. Agora, se por acaso bate uma pessoa e ela cai do prédio, igualmente por forças exteriores, pois em nenhum momento eu pretendi realizar tal atrocidade, isso é uma coisa diferente. Uma coisa, o cara cai do prédio e cai pela força da gravidade. Você joga a bola de bilhar, isso aqui cai pela força da gravidade. Agora, se você está brigando com um cara lá no alto do prédio, você dá um murro nele, ele cai, né? Isso já é um outro ato completamente diferente, certo? Portanto, nesse momento, você não vai ter autonomia pelo ato, porque ele vai cair por si só. Vou dar alguns outros exemplos para ver se clarifica mais um pouco. Por exemplo, um comerciante vende produtos com o mesmo preço para crianças e adultos. Teoricamente, isso deveria ser o certo, mas o que acontece? Alguns comerciantes, quando a criança vem, ele pega e cobra pela bala o dobro do preço, porque a criança não sabe o valor das coisas, né? Isso seria correto? Um slogan do New York Times, de um banco, lógico, né? Que está falando o seguinte: a honestidade é a melhor política e é também a mais lucrativa. O que vocês acham? Será que eles estão fazendo isso pelo dever da informação? Ou eles estão fazendo isso com o objetivo de ganhar credibilidade e mais clientes? Isso aí é Vou comentar mais uma coisinha aqui no final, que é o herói da competição de soletração. Então, o menino, ele tá numa competição, pedem para ele soletrar uma palavra, ele soletra, os juízes falam que tá certo. À noite, ele pensando e falou, eu errei, a palavra não foi falada certo. E aí, no dia seguinte, ele vai lá e faz a denúncia de si mesmo. A pergunta que a gente faz é a seguinte: ele fez isso para se sentir melhor ou ele fez isso pelo dever? Olha como é complicada essas situações, não é?
São situações muitíssimo complicadas, gente. Por que ele pode ter feito isso simplesmente para tirar essa carga de culpa que ele tinha dentro de si? Ou ele pode ter feito isso pelo dever, ou pode ter feito isso com uma mistura dos dois. Ora, se ele fez isso só para se livrar da agonia, ele não está fazendo isso por dever. Agora, se ele fez isso por dever, aí sim, ele está cumprindo a lógica de Kant. A razão prática de Kant cria leis a priori, a despeito de qualquer objetivo empírico. Então, como a razão pode fazer isso? Okay? Kant distingue duas maneiras como a razão pode comandar a vontade. Um tipo é o imperativo hipotético, que usa a razão instrumental. Portanto, se você está com sede, vai comer. Se você está com fome, se você está com sede, vai beber. Se está com fome, você precisa ganhar dinheiro, vai trabalhar. Isso é um imperativo hipotético. Um imperativo que necessita de um condicionante, tá bom? Mas há outro, que é o famoso imperativo categórico. No caso, uma ação que não deixa margem à dúvida. Ela é incondicional. Portanto, um direito categórico é aquele que deve prevalecer em qualquer circunstância. Faz a ação certa porque ela é a certa. Portanto, somente um imperativo categórico pode ser considerado dentro do contexto da moralidade para Kant. O que é, então, o imperativo categórico e o que ele exige de mim? Na prática, ela é uma lei que detém o comando absoluto, sem qualquer outro motivo. Portanto, somos seres racionais, independentemente dos nossos objetivos particulares, inclinações. Então a gente vai ter que se afastar dessas inclinações para sempre tomar uma decisão racional, uma decisão que você transforme essa decisão sempre numa lógica universal, ou seja, algo que você faria para qualquer outra pessoa. Então, essa é uma das formulações, uma das máximas de Kant. Haja segundo um determinado princípio que, na sua opinião, deverá constituir uma lei universal. Portanto, será que mentir, fazer promessas falsas ou manipular pessoas poderia se constituir em uma lei universal? Se a resposta é não, não é um imperativo categórico. O segundo que a gente poderia falar é trate as pessoas como fins em si mesmas. Então não podemos fundamentar a lei moral em interesses, propósitos ou objetivos particulares, seja o que for. E sim somente em algo que tenha valor em si mesmo, o valor absoluto, o que responde como a humanidade. Portanto, haja de forma a tratar a humanidade, seja na pessoa de outra, nunca como um simples meio, mas sempre ao mesmo tempo como um fim. Além disso, Kant admite que somos seres sencientes, contudo somos livres e não podemos depender de determinações do mundo sensível. A noção de liberdade torna-se parte do mundo inteligível, pois reconhece a autonomia da vontade, assim como sua consequência. No caso, uma análise moral dos fins de um determinado ato. Espero que vocês tenham entendido, tá? Muito bem. E aí, para terminar, 3 marcas do pensamento de Kant que tem um impacto hoje na política, que é a igualdade formal, o individualismo, né? Não o individualismo que nós estamos pensando, desse individualismo exacerbado que nós pensamos hoje, mas no individualismo que é naquela capacidade que nós temos de nos livrar de nós mesmos para atender, né, um imperativo categórico, ou seja, sempre fazer a coisa certa por ela ser certa. Então, o individualismo é um pouco diferente desse individualismo exacerbado que é muito utilizado hoje por algumas ideologias. Então, igualdade formal, individualismo e a valorização da ideia do trabalho. E, para terminar, para a gente pensar, tá? Algumas questões para vocês. A moral é uma questão de avaliar vidas quantitativamente e pesar custos e benefícios? Então, a gente deve sempre avaliar vidas pensando só nos custos e benefícios? Ou certos deveres morais e direitos humanos são tão fundamentais que estão acima de cálculos dessa natureza? Portanto, se há esses deveres, como identificá-los? Então eu deixo essas perguntas aí para vocês. Um grande abraço, né? E vejo vocês brevemente, tá bom? Quem tiver aí algum interesse, pode seguir as redes sociais e siga aí, né, se vocês puderem, se inscrevam no
no canal. Um abraço, viu, a todos.